Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. Hoje, neste sexto vídeo de comentários referente ao segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, continuaremos o comentário referente ao método já estabelecido, até aqui, nessa parte dos nossos estudos, estabelecido por Kardec para analisar aquelas comunicações, aqueles ensinamentos que trazem no seu conteúdo as revelações que compõem os princípios doutrinários, as bases das quais conhecemos da doutrina espírita. Na semana passada, lemos que Kardec disse que a garantia única, séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Destacamos a palavra espontaneamente, dita por Kardec, porque nos dá a certeza, de que são os espíritos quem decidem quando essas revelações chegarão até nós e também qual é o grau de sua profundidade, sempre em compatibilidade com aquilo que conseguimos assimilar. Assim como dizia Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Foi exatamente por isso que Kardec fez um comentário que a base, utilizando essa concordância entre essas revelações, que estabeleceu a base sobre a qual foi formulado todos esses princípios da doutrina, que não partiu de uma observação única e pura, ou então de uma concepção de Allan Kardec, porque ele mesmo, mostrando uma grande humildade, se coloca tão falível quanto todas as outras pessoas. E o que estabeleceu esses princípios não foram simplesmente a sua percepção, e sim a concordância dada pelos próprios espíritos. E o que dá credibilidade para Allan Kardec falar isso foram a quantidade de mensagens que ele recebia e a análise feita em todas essas mensagens. Ou seja, Allan Kardec tinha um banco de dados muito grande, ele tinha um grande número de amostras, que é um dos primeiros princípios para que possamos ter uma confiabilidade muito grande em qualquer análise realizada, principalmente quando nos tratamos de uma ciência. Porque foi isso que Kardec quis fazer. Ele teve uma preocupação muito grande desde o início, quando ele iniciou as suas observações, desde a época das mesas girantes e depois, quando ele estabeleceu esse contato mais direto com os espíritos, era de formular um método para trazer a seriedade nas suas observações, para então depois conseguir extrair de todo o seu trabalho sempre a verdade. E para que também ele conseguisse vender, digamos assim, conseguir passar e receber a credibilidade daquele estudo grandioso do qual ele fez. Então Kardec, ele analisou comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, tanto da França quanto do exterior. Não é? E ele, analisando todas essas mensagens, ele conseguiu perceber que entre essas mensagens existiam alguns ensinamentos, algumas palavras, um certo conteúdo que convergia entre elas. Então, foi exatamente isso, segundo as palavras do codificador, que só essa coincidência daria a gravidade da qual mereceria aquelas mensagens, porque quando elas lidas de maneira isolada, talvez poderia, além de passar desapercebido, elas também poderiam não trazer um peso tão grande quando observada essa coincidência. E ainda assim, Kardec, então, percebendo que esse conteúdo ele convergia entre várias mensagens, ali ele via que os espíritos estariam lançando um novo princípio, mas ainda assim ele contava com o auxílio dos seus guias espirituais,
com aqueles espíritos que auxiliaram ele de uma forma mais direta na codificação do espiritismo, para saber se deveria ou não, né, como ele diz, julgar da oportunidade para fazer uma coisa ou dela se abster. Portanto, foi utilizando todo este método que a codificação espírita ela nasceu, onde foram estabelecidos os seus princípios. E Kardec ainda diz que essa universalidade, ou que essa concordância, ela traz duas grandes vantagens. Uma, para estabelecer a garantia da unidade futura do Espiritismo, e a outra é a garantia de contra as alterações que no futuro poderiam ser infligidas ao Espiritismo. Vantagens estas que comentaremos nos próximos vídeos. Então, um grande abraço e até lá.